A gente chega com metodologias e ajustes para que a gente não tenha problema no segundo momento. Porque a construção civil é feita de retrabalho, a gente sabe. Então, se a gente consegue colocar um furo ali no... A gente fala cachimbo, né? Sim. Mas um furo ali no pilar para lançar esse concreto a 1,5 m. Depois faz um outro a cada 1,5 m. Para poder ter o bom adensamento desse concreto, uma boa vibração, porque a agulha também não chega a 4 metros de altura. Então, a gente precisa ter esse controle para que a estrutura fique muito bem feita e também não tenha problemas. E não gera retrabalho. No começo do meu estágio, a gente foi num sobrado e eu não estava entendendo aquele pilar, porque aí tinha um pilar, mas você via que as britas estavam todas embaixo, né? Aí foi onde eu aprendi que o pilar ele tem que ser concretado por etapas. Exatamente. E as pessoas não entendem muito bem isso. Não. Mas, Júlia, fala pra gente quais são as principais patologias para que depois a gente venha linkando elas. Para as pessoas conseguirem entender o que é patologia. Tá, vamos lá. Olha só, a gente pegou, né, esse termo patologia da medicina, tá? Mas basicamente são os problemas mesmo que tem na edificação. Foi roubado mesmo, tá? Foi mesmo. Sabia. Patologia das construções, a gente roubou esse nome ali da medicina. As principais são trincas, fissuras, aquelas aberturas nas paredes, problemas de infiltração, que assim, 90% das casas tem isso. Problemas com a parte de impermeabilização, prumo, parede torta. Quando o pessoal vai colocar a marcenaria ali, nossa senhora, sofre porque a parede está torta. Sim. Então, temos diversos problemas que aparecem, só que a gente precisa sempre entender a origem delas. Elas podem acontecer na fase de execução? Pode, que é a maioria. Mas podem acontecer também na fase de manutenção. Se o morador e o proprietário não dar uma manutenção na edificação, problemas vão surgir. Então, igual eu sempre falo, né? Não adianta você comprar um carro zero e não dar a manutenção. O carro pode não ter nenhum tipo de problema. Igual a casa. Igual a casa. Só que todo mundo que quer morar numa casa não quer dar manutenção adequada. Uma pintura. E todo problema que surge ali quer chamar o construtor. Mas é o que eu sempre falo, a gente trabalha nessas duas frentes e é sempre muito importante a gente entender onde surgiu, de quem é a responsabilidade, né? Porque nada adianta, eu não vou pegar um problema que existe ali na edificação, que a gente constatou que é uma falha de manutenção, e responsabilizar o construtor mesmo que esteja no período de garantia, por exemplo. Então a gente precisa ter esse entendimento de onde nasce e como ele se agrava. Eu vou linkar. Nossa, eu acho que eu nem sei se eu posso falar isso. Que corta qualquer coisa. Calma, vou pensar o que eu... eu trabalhei num lugar e aí aconteceu algo que a gente não sabia se era mau uso ou se foi erro da própria construtora. O que aconteceu? A pessoa comprou a casa, né? E, enfim, e depois ela se mudou para essa casa. E a gente vai para uma realidade totalmente diferente de quem realmente constrói as casas. Então, era uma casa com 2 quartos, cozinha, banheiro e sala, certo? Só que eram 5 filhos. 5 filhos. Então, um casal dormia no quarto de casal e os 5 filhos dormiam no quarto de 2,80 por 2,60, certo? E como aquilo era o sonho da vida, né? O sonho da vida, foram reclamar porque escorria água pela janela. E a casa é perto de uma nascente, enfim. Então, eu acho que tudo contribui. E aí, tava reclamando, porque tava começando a embolorar tudo. Embolorar tudo. E aí, a empresa que eu trabalhava não queria consertar. Diz que era coisa de mau uso. Aí eu, gente, como que pode ser algo de mau uso? Onde que ela vai enfiar os filhos? Aí entrou, aí é questão de advogado e tal. Eu lembro que eu tive que tomar a frente porque eu achei um absurdo. E eu mandei eles arrumar. Mas assim, é tipo... Não, mas vocês têm que abrir a casa para ventilar. Qual que é a realidade da pessoa? Acordava 3 horas da manhã e ia
para apanhar café. Então, que horas que essa pessoa vai abrir a janela, entendeu? Ou o questionamento foi, tem que deixar aberto. Como que uma pessoa vai deixar aberto uma conquista dela? Você tá entendendo? E aí a solução foi colocar um exaustor que resolveu o problema. Mas, tipo assim, não fazia nem um ano isso. E aí? É delicado. É delicado, porque você disse que escorria Eu água, nunca tinha né? visto isso. É como se a gente transpirasse, aí Ficasse a condensação dentro do ambiente. O sol tá nascendo, e lá é frio pra caramba. Acho que por ser perto da água. E aí, escorria, como se estivesse chovendo. E aí o pessoal, né, começou a falar assim, mas dorme 5 pessoas dentro, é óbvio que... Eu falei assim, gente, não é bem assim. Exato. Não é bem assim. E aí depois, com o exaustor e tudo mais, resolveu um pouco o problema, né? Mas assim, eu nunca tinha visto aquilo. Mas num ambiente... Vamos partir pelo ponto que, assim, se construiu, a gente precisa entender onde está sendo construído, né? Uma casa no centro, ela se comporta de forma diferente de uma casa um pouco mais distante. Então, é responsabilidade do construtor pensar em tudo isso. O que a gente vê que é prática no mercado, né? Um Ctrl+C, Ctrl+V. A gente vê sendo vendido plantas na internet por 50, 100 reais. A gente fala, gente, não é correto, não é esse o caminho que a engenharia precisa seguir, nem engenharia, nem arquitetura, porque andam lado a lado, né? Então, se esse imóvel foi construído, concebido em um local que já tem, já tem essa propensão, né? Para ter proliferação de agentes biológicos, bolor, não tem possivelmente uma ventilação adequada, então a gente tem que pensar, troca a janela, coloca uma ventilação, porque a janela ela tem a parte de vidro e tem a parte que ela não é totalmente vedada, ela tem uma ventilação permanente ali. Tem que pensar em artifícios para poder fazer essas modificações, para que a edificação não sofra com isso, independentemente se tem 5, se tem 10, se tem 30 pessoas morando ali. Tem que ser habitável, é uma habitação, né? Sim, nossa, perfeito. Mas foi a coisa mais louca que eu já vi, assim. Mas a gente vê muita coisa também. E aí queriam trocar a janela por blindex, eu falei assim, gente, mas não faz sentido. Não faz sentido, vocês aprender mais. Exatamente. Nossa Senhora. Mas e as infiltrações? As famosas infiltrações? Ela é a nossa, eu falo que a água, né, ela é a nossa melhor amiga, porque senão a engenharia civil não funcionaria. Depois do cimento, o consumo de água vem lado a lado, né? Só que se a gente não tem o controle dela, a gente tem um grande problema. Porque a água, ela entra nos poros da edificação, seja dos blocos, dos tijolos, dos concretos, e ela passa a ser deletéria. Porque a partir do momento que aquela estrutura está ali, a gente precisa proteger. E se essa água em contato com a estrutura passa, né, ter contato com essa estrutura, a gente acaba tendo uma deterioração precoce dessa edificação. Então, assim, umidade, ela pode vir do lado, pode vir de baixo, pode vir de cima. A gente sempre tem que estar, desde a parte de projetos, verificando onde vai ser colocado, se tem um lençol freático, ou se a gente vai ter uma incidência muito grande de água de chuva mesmo na lateral, a gente precisa pensar na drenagem, ou até mesmo na cobertura, na questão de impermeabilização. Então, quando a gente fala em umidade, houve uma falha em alguma coisa. E qual foi ela, a gente precisa entender, porque a umidade é uma imensidão. A gente fala que a gente trabalha dentro da área da patologia das construções, mas existe uma área dentro da patologia que é somente o estudo de infiltrações, né? Que é a parte de umidade, impermeabilização. Então, é um mercado muito grande, né? E eu vejo que cada um faz a fundação de uma forma, né? Alguns querem usar aquele pretinho, outros querem usar o cinza e tudo mais. Tem pessoas que não querem usar. Existe solução pós? Existe, só que é muito mais cara. Existe. A gente pegou um trabalho como perícia mesmo no estado de São Paulo, em Araras. E o que aconteceu, tá? A casa foi feita, tudo certinho, linda. Entretanto, ela começou a ter esse problema de umidade ascendente. O que a empresa propôs para eles? Uma empresa terceirizada, né? Uma empresa, o morador que contratou, tá? O proprietário que contratou. Propôs para eles removerem o reboco e fazer depois um novo reboco, basicamente com aditivos ali, cristalizantes, impermeabilizantes, né?
E eles subiram somente 40 centímetros da base do piso. Entretanto, quando você faz uma intervenção, não estou dizendo o que é certo e o que é errado, mas caso a caso precisa entender. Neste caso, houve uma falha, tá? Ele fez até onde estava. Exatamente, até 40 centímetros. Entretanto, aqui no Brasil, aí a gente passa a entender melhor e a gente precisa aplicar os conhecimentos de acordo com cada região. Como eu sempre falo, o que funciona aqui é diferente do que funciona no Nordeste e o que funciona no Sul. Isso é natural. E a gente vê até mesmo as diferenças nas estruturas das edificações. Sim. Mas voltando a falar da impermeabilização, o que a empresa propôs ali? Vamos cortar a parede no reboco, no nível do reboco, 40 centímetros. Depois a gente refaz. Então colocou impermeabilizante tanto no chapisco quanto no reboco. Entretanto, por onde a água sobe? Pelo reboco e pelos blocos. Uhum. Então, o que ele fez? Ele fez um tratamento externo, só que ele esqueceu que a umidade pode subir pelos blocos. E o que acontece agora com a casa? A 40 centímetros tá tudo bem. Sobe até 70, então sobra 30 centímetros. Tudo estourando. Depois eu te mostro algumas fotos. Ou seja, a própria empresa que vendeu o serviço... Aí corta mais 30... Não, aí tá num processo judicial porque eles não querem, porque eles julgam, eu fiz certo. Não. Só que aí, não fez. Pois é. Se tá tendo problema, né? Se não corrigiu ali na causa mesmo. E assim, corrigiu a causa. Eles deveriam ter verificado a casa, onde tá, qual é a altura. Pensaram também. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o pessoal só lê ali e fala, e vou falar que hoje o mercado é basicamente ChatGPT. Lança lá, qual que é a altura média de impermeabilização? 40 centímetros. Aí vai lá, corta e faz isso. Só que a partir do momento que a gente está contratando uma empresa... E tem uma altura nesta área mínima? Média, 1 metro, 1,20 m, depende. Que aí a água perde a da força, altura, exatamente, é de acordo com a pressão atmosférica. Então, dependendo das regiões, alguns locais vão subir mais, outros menos. No caso deles, infelizmente, subiu. Então, tá na justiça. Mas isso é uma das soluções. Existem outras que acabam onerando mais, mas é possível, que é basicamente tirar uma fiada mesmo do bloco. Lógico que você não vai tirar tudo da casa, existe. Gente, por favor. Mas você tiraria ali, a cada 1 metro, por exemplo, uma fiada, faz uma barreira ali no piso, recompõe. Aí depois você abre mais 1 metro, faz uma barreira, recompõe. Essa barreira, ela vai existir para evitar com que a água de baixo... Pois é, por isso que eu sempre falo. E você já fez isso? Não, essa parte nunca acompanhei. Um trabalho eu acho que é difícil alguém topar fazer isso. Exatamente, porque você está mexendo com a estrutura, você está tirando um calço da estrutura. E o pessoal não sabe, né? Puxando para um outro problema que acontece muito, que são trincas horizontais. Tipo assim, eu abri uma porta, tá tudo bem. Tirar uma parede, tudo bem. Isso é o que mais acontece. Tirar uns blocos, você vai estragar minha obra. Não, exatamente. Então, assim, tem que ter cuidado. E ali, a partir do momento que você está tirando, você está descalçando parte da estrutura. Então, para algumas casas, aí vai variar também. É um tijolo? É um bloco? Que tipo de bloco? Que tipo de tijolo, né? Então, para algumas casas, pode ser que seja 70 centímetros essas aberturas. Para algumas casas, pode ser que seja 1 metro. Então, depende. Caso a caso. Não, e provavelmente mas tem solução. Não vai ser em uma parede só. Não. Dificilmente. Quando a gente fala em umidade ascendente, é basicamente a edificação toda. Porque não tem como a água no solo tá só num local, sabe? Normalmente pega a casa como um todo, os vizinhos e tudo mais. Agora, quando é algo pontual, precisa ser analisado se é uma tubulação, se não é, se é algo que pode ser que foi construído em cima de algum local. Aí é uma questão que a gente traz sempre para uma fiscalização de obra, né? Para a gente entender como foi concebido, como foi edificado. Muitas das vezes a casa está em cima de algo desconhecido. Às vezes tinha um poço, esqueci o nome. Uma cisterna, então, antiga, né? E foi construída, e aquela umidade está ali, aquela condensação está ali. Então, pode ser que mine e suba para um determinado ponto da edificação. Acho que esse é o terror da maioria das pessoas. Umidade, E eu tenho uma cliente, ela vai saber que é ela, que ela não é daqui, mas ela está construindo uma casa aqui. Uhum. E a gente viu isso na faculdade, mas nunca viu se aplicando. E aí virou um bafafá, porque os pedreiros não queriam executar, e a gente falando que tinha que executar, e aí período de chuva virou, assim, uma loucura.
que ela sempre coloca... Ela vai fazer a segunda obra dela, e eu já coloquei até no projeto. Nas vigas baldrames, ela sempre pede para colocar lona. Mas precisa impermeabilizar, isso é fato. E ela é fiel na impermeabilização. Tipo perfeito. assim, ela pega no pé. Mas aí eu faço só uma observação. Não adianta passar a impermeabilização se não houver o consumo do material adequado. Porque certa. A aplicação certa. Porque o que a gente vê, né? Ah, tá pretinho ali, tá. Não tá. Tem desde a preparação da base... X horas. E o consumo adequado. Então, se a gente pega um fabricante... Quantas vezes já aconteceu da gente fiscalizar uma obra? Aí, o que acontece? Pedreiro, a gente sai de dia, deixa lá 4 caixas de produto, 10 caixas, independentemente. Uma quantidade X. Vamos de manhã. Depois de 2 dias a gente volta, o pedreiro fala, ô dona... A gente consumiu o produto, mas sobrou 2 caixas ali para você. Estamos, como é que chama? Economizando. Só que a gente não quer economizar. Porque quando foi previsto ali atrás, era para ver um consumo adequado de X produtos, X quantidade por metro quadrado, né? Se ele não consumiu, ele precisa pegar aquele produto e espalha de novo. Refaz, aplica novamente, porque a gente precisa ter uma espessura adequada para que a água não passe. Então não é uma demão, é a quantidade de produto que o fabricante pré-determina. E eles não têm paciência. Por isso que a gente tá ali. Nossa. Por isso que a gente tá ali. Que eu sempre falo, a gente não acorda todo dia bem. Tem um dia que a gente brigou com a esposa, com o marido, ou teve algum problema em casa. Eles a mesma coisa. Então, o dia tá bem. Segunda pra eles nem sempre é tão bom. Sexta é o melhor dia, né? Mas... Tem que saber levar, Tem que saber levar. Tem que saber levar. É um relacionamento. Pode bater, tem que saber levar. Não pode bater. É um relacionamento mesmo ali. A gente precisa... E não adianta você brigar. Exato. Não adianta. Não adianta. Porque você precisa deles. Exato. Né? E eles também precisam de você. E eu gosto Mas de aí trabalhar... quem precisa mais de quem? É um elo, né? Todo mundo precisa trabalhar muito bem. A gente tá... Aí chega o proprietário e vai. E eu falo, se o proprietário... O que eu absorvo muito isso, né? Se o proprietário tá nos contratando, não é para ele passar estresse. Lógico que passa, porque ele quer da forma dele, ele quer alterar tudo de um... E olha, quando pensa em trocar, modificar as coisas em fase de obra, isso é um problema também muito grande. Mas a gente está ali para resolver. A gente está levando mesmo a consciência para quem está executando de fato o que o proprietário não tem. Por isso que tem essa contratação, né? Por isso que existe isso. Eu sou fã de realities, cara. Qualquer reality. Eu adoro. Você viu o reality dos pedreiros? Não vi. Mentira! Onde? No YouTube tem. Nossa. Chama Dos